seguir acompanhando de perto. E a gente gira os temas aqui no Poder Expresso. Agora, 3h51, e conforme prometido, a gente recebe aqui no estúdio do SBT News em Brasília, Soane Guerreiro, trazendo todos os detalhes sobre o PL da anistia. Bem-vinda, Soane, boa tarde. Oi, Jesus, muito boa tarde a você, a quem nos acompanha. A movimentação continua lá no Congresso Nacional em torno da votação da urgência desse PL da anistia, que poderia, então, agilizar esse processo de aprovação da proposta, indo diretamente ali ao plenário da Câmara, que é por onde vai começar a análise desse projeto. Tivemos informação há poucos minutos de que o líder do PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, então foi chamado à casa do presidente da Câmara, Hugo Motta, e está neste momento em deslocamento. Então, Sóstenes Cavalcante estava lá na Câmara, falei com ele ainda há pouco, inclusive, ele disse que estava aguardando esse chamado de Hugo Motta a qualquer momento. O chamado veio agora e ele está em direção à residência oficial. O que quer, então, Sóstenes Cavalcante? Quer saber quando isso pode ser votado, que é um cronograma de fato, porque a pergunta é, de fato, essa urgência vai ser votada? Vai ser depois do julgamento do STF? Bom, ao que tudo indica, Hugo Motta já falou sobre isso hoje, inclusive, ele disse que não está nada definido, mas o que estava nos corredores nos últimos dias, inclusive por parte da oposição, é de que o projeto ganhou força, inclusive com a entrada de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, aí nessa articulação em torno desse projeto, mas que havia uma expectativa de que isso só seria colocado em votação, só seria colocado em pauta depois do fim do julgamento no Supremo Tribunal Federal, que trata sobre a trama golpista. Então, só depois disso é que Hugo Motta provavelmente colocaria ali em discussão. Mas então, depois de vários dias em torno desse tema, Hugo Motta então disse hoje lá na própria Câmara que não há nada fechado, que isso vai depender dos líderes de partidos. Mas, Jesus e quem nos acompanha, tivemos aí nos últimos dias uma movimentação por parte do União e também do Partido Progressistas de desembarcar da base ali do governo federal, desembarcar ali, inclusive, dos cargos que alguns integrantes desses partidos tinham no governo federal, inclusive ministros que estão no governo Lula hoje, entre eles o ministro do Turismo, Celso Sabino, por exemplo, que também faz parte de um dos partidos, também desembarcar aí do governo. Por quê? Porque esses partidos querem ali dentro do Congresso Nacional prestar esse apoio ao PL da anistia. O fato é o seguinte também, que está neste momento circulando uma versão alternativa do projeto inicial que foi então apresentado para esse PL da anistia, prevendo o quê? Que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele seja diretamente beneficiado por essa proposta, por esse projeto de lei que concederia então perdão a pessoas que estariam envolvidas aí nos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Então, a oposição agora coloca isso às claras. Antes eles diziam, não tem nada a ver com Jair Bolsonaro, tem a ver com os idosos, as mães, as mulheres que participaram de alguma forma nesse dia e foram condenadas pelo Supremo Tribunal Federal, não tem nada a ver com Jair Bolsonaro. Agora o discurso mudou, depois que começou o julgamento no Supremo Tribunal Federal, então eles colocam claramente que o ex-presidente ele vai ser sim beneficiado por essa proposta e eles colocam que é o que tudo indica, Jair Bolsonaro será condenado. Essas são palavras de integrantes da oposição. Eles entendem, eles avaliam que Bolsonaro vai ser condenado pelo STF e então querem que ele seja beneficiado por essa anistia. Jesus. Soane, um ponto muito importante que você trouxe, de fato, chamava a atenção naquele primeiro momento em que começou-se a discutir o PL da anistia, tramitação, e até se falava já naquele momento de colocar em regime de urgência e ir direto para plenário, mas a questão Jair Bolsonaro era um assunto até o momento considerado acessório. Ali era um projeto mais especificamente voltado para quem invadiu, para quem depredou, e
em determinado momento aí dessas articulações, chegou-se a falar, você vai se recordar disso muito melhor do que eu, de que isso daí seria inclusive um ponto de consenso para que pudessem permitir, para que houvesse uma adesão, por exemplo, do Centrão, uma facilidade de pelo menos colocar em votação esse projeto, até uma articulação que entraria como moeda de troca, o projeto de lei da isenção do imposto de renda, o projeto da isenção do imposto de renda, uma forma de acenar para a base governista, tira Jair Bolsonaro, deixa só com os invasores do 8 de janeiro, e aí toma lá da cá, a gente deixa Jair Bolsonaro de fora e concentra só na libertação, na inocência, ou como a gente quiser chamar, enfim, dos invasores, dos vândalos do 8 de janeiro. Quer dizer então, minha amiga, que o discurso realmente mudou e a estratégia claramente mudou em razão da, como diz a oposição, certa condenação de Jair Bolsonaro. É importante a gente frisar isso daqui, porque não somos nós que estamos dizendo, não é a base governista que está dizendo, são aliados de Jair Bolsonaro que estão dizendo que o que vem no Supremo Tribunal Federal semana que vem é uma condenação. Exatamente, Jesus, são palavras de fato de integrantes da oposição ali no Congresso Nacional. Eles entendem então que Jair Bolsonaro ele será condenado pelo Supremo Tribunal Federal e articulam então esse texto que ganhou força nos últimos dias depois desse julgamento. E o que se falava antes? Não votaremos anistia porque não há de fato condenados, e também relacionando ao ex-presidente, mas agora eles falam, bom, isso deve cair por terra quando terminar esse julgamento no Supremo Tribunal Federal, e por isso, então, trabalham já nessa nova versão do texto. E aí tem várias nuances aí nesse processo. Enquanto a oposição na Câmara trabalha essa versão alternativa, aguardando inclusive quem vai ser indicado o relator dessa proposta para fazer então essas sugestões aí ao relator, que ainda não foi definido pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. Isso deve ser tratado também hoje nessa reunião de Sóstenes com Hugo Mota, mas isso não ficou definido ainda. Então a oposição espera o nome desse relator justamente para poder apresentar para ele essa sugestão aí de anistia ampla e irrestrita, que abarcaria também ali uma possível condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por outro lado, temos uma movimentação por parte do Senado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse nesta semana, estamos na quinta, foi na terça-feira, então, que ele disse que vai apresentar uma versão também, uma outra versão desse projeto de lei da anistia. Alcolumbre quer o seguinte, ele quer que algumas penas de condenados pelo 8 de janeiro, elas possam ser reavaliadas e até reduzidas, mas que isso não valeria para quem estaria ali como financiador desse processo, ou então como um dos líderes aí, né, numa suposta organização em relação a esses atos. Então, de acordo com, pelo menos essa ideia inicial, que Davi Alcolumbre, né, começou a confirmar aí nos corredores, é que essa proposta não valeria então para Jair Bolsonaro, já que Bolsonaro é considerado pelo Supremo Tribunal Federal e também na denúncia da Procuradoria-Geral da República como um dos principais líderes aí que realmente culminaram nesse 8 de janeiro, porque ele seria o principal beneficiado, né, por esses atos. Então, Jair Bolsonaro não se beneficiaria dessa proposta que pode ser apresentada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Hoje a gente repercutiu, inclusive, com parlamentares lá no Senado, né? A oposição também no Senado não está gostando aí dessa outra proposta, mas diz que não vai se posicionar enquanto não vê esse texto. O fato é que, pelo menos por enquanto, essa proposta começa a ser avaliada pela Câmara. Depois vai para o Senado. Se sofrer alguma mudança no Senado, ela volta para a Câmara. Então, se o projeto de lei que andar for esse que está na Câmara, quem vai dar a palavra final é a Câmara, a não ser que Alcolumbre faça ali uma articulação, né, com outros integrantes, inclusive da Câmara dos Deputados, para que esse projeto não mude. O fato é que se começar na Câmara, mesmo que Alcolumbre sugira alguma mudança, quando voltar para a Câmara, isso pode cair por terra.
a não ser que essa proposta começasse ali do Senado Federal, porque aí se sofresse também uma mudança na Câmara, voltaria para o Senado e aí a gente teria então a palavra final do Senado. Como é que isso acontece? Por que isso acontece? A gente sempre fala isso, vai para a Câmara, vai para o Senado, depois vai para a sanção. Sempre tem uma casa que revisa, uma casa revisora, que a gente chama. Então, se um projeto começa em uma casa, ele passa por uma revisão na outra casa e volta para que a primeira casa que apresentou o projeto, ela dê a palavra final. E depois isso vai, então, para a sanção do presidente Lula. Ainda tem mais esse aspecto, né? Só que, também, se for para a sanção do presidente e o presidente vetar essa proposta, esse veto pode ser derrubado pelo Congresso Nacional, né, Jesus? Então, aí, temos um emaranhado aí de decisões ainda pela frente. Suane, a gente viu uma forte movimentação nas ruas, capitaneada por Jair Bolsonaro, Silas Malafaia também, Jair Bolsonaro, e eles indo para as ruas, Jair Bolsonaro como o grande pai desse PL da anistia, que até aquele momento tinha como alvo, né, como principais beneficiários, os invasores do 8 de janeiro. Agora, com a prisão domiciliar, também o afastamento de Silas Malafaia do jogo, esse PL da anistia, ele ficou sem um pai, vamos colocar assim. A gente vê uma articulação intensa dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Congresso Nacional, sobretudo na Câmara dos Deputados, mas não são políticos com expressividade em nível nacional. A gente não observa isso. Sóstenes Cavalcante, por exemplo, uma pessoa que transita bem ali no estado do Rio de Janeiro, perante os eleitores de direita, a gente precisa, ou a direita precisaria de um líder para esse PL da anistia em nível nacional, alguém que pudesse mobilizar as massas, né, nesses movimentos de rua. Jair Bolsonaro sai do jogo e até um efeito colateral positivo é ele poder ser incluído nesse projeto, positivo, veja bem, aos olhos da oposição, ele ser incluído nesse projeto, afinal de contas ele não estaria advogando em causa própria, mas esse projeto ficou órfão. Essa paternidade, então, ela vai passar a ser exercida por Tarcísio de Freitas? Essa é uma boa questão, inclusive, Jesus. De fato, Tarcísio de Freitas, quando se colocou, então, no meio dessas negociações, ele acabou virando um grande foco ali, né? Desde quando ele esteve aqui em Brasília, em várias reuniões, então, ele se colocou como essa figura principal que também está ali, então, trabalhando para que esse projeto ande. Vamos relembrar aí, Tarcísio de Freitas esteve aqui em Brasília, ele, então, antes de voltar para São Paulo ontem à noite, ele se reuniu com o Hugo Mota, se reuniu com o presidente do Republicanos e também com o presidente do Partido Progressistas. Então, Marcos Pereira, do Republicanos, mesmo partido de Hugo Mota, presidente da Câmara, e Ciro Nogueira, do Progressistas, que encampou essa semana, então, essa saída, de fato, tanto do PP quanto do União, ali de qualquer cargo que estivesse no governo, não só em ministérios, como também em outras autarquias, inclusive na Caixa Econômica, por exemplo. Então, temos aí várias repercussões em relação a esse caso. O fato é que Tarcísio saiu daqui de Brasília, depois de se reunir com esses presidentes de partidos aqui do Congresso e também com Hugo Mota, foi para São Paulo, se reuniu ontem à noite, então, com Silas Malafaia e também com Sóstenes Cavalcante. Para quê? Para que eles possam pensar em relação ao 7 de setembro, em relação às manifestações do 7 de setembro. Esse foi o principal ponto de discussão, então, ontem à noite, já lá no Palácio dos Bandeirantes, nessa reunião de Tarcísio, né, com Silas Malafaia, com Sóstenes Cavalcante, porque eles querem que no 7 de setembro, em que estão previstas manifestações em diversas capitais do país, eles falam que são todas as capitais, mas a principal vai ser ali na Avenida Paulista. Então, que nesse 7 de setembro eles vão fazer essa defesa também do PL da anistia. Então, Tarcísio aí, de outra forma, não só aqui em Brasília, né, com os caciques também de partidos que fazem parte lá, que tem bancadas expressivas no Congresso Nacional, mas também, então, se colocando aí outras frentes de batalha em relação a esse PL da anistia. Então, Tarcísio, sim, tem sido um nome que tem figurado aí como um dos principais pontos e pontes em relação a esse PL da anistia aqui entre os parlamentares no Congresso Nacional. Jesus. Suane Guerreiro, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Poder Expresso, falando ao vivo daqui do
estúdio do SBT News em Brasília. Suane Guerreiro, pessoal, vai deixar a gente aqui, mas vai correr atrás da notícia, vai lá acompanhar de perto essa articulação entre a oposição e o presidente da Câmara, Hugo Mota, para contar tudo pra gente logo mais no SBT Brasil. Suane, obrigado pela sua participação. Até, Jesus. Muito boa tarde também para quem nos acompanha.